Você já se perguntou por que o sofrimento existe? O livro de Jó nos leva a uma jornada de dor, questionamentos e, finalmente, fé. A história de um homem justo que perde tudo e encara uma série de desafios impossíveis nos leva a refletir sobre o sofrimento humano e a justiça de Deus. Será que, mesmo sem respostas, podemos confiar em Deus? Descubra como a fé de Jó nos ensina a lidar com as adversidades da vida, sem jamais perder a esperança, mas antes já se inscreva e deixe aquele like. Agora vamos ao vídeo. O livro de Jó é uma obra singular na literatura bíblica, abordando questões universais sobre sofrimento, justiça divina, fé e a natureza humana diante das adversidades. Desde o início, Jó é descrito como um homem íntegro, temente a Deus e afastado do mal, o que é raro no contexto das narrativas bíblicas. Ele leva uma vida de prosperidade, tanto material quanto espiritual. Sua riqueza e honra não são apenas resultado de seu trabalho árduo, mas também da bênção de Deus. Sua vida é marcada pela justiça e bondade, o que o torna uma figura respeitada entre seus pares. No entanto, o enredo do livro quebra todas as expectativas quando ele se vê em um abismo de sofrimento inexplicável. Jó é subitamente atingido por uma série de calamidades devastadoras, e a narrativa começa a explorar a complexidade do sofrimento humano. Ele perde sua saúde, suas posses materiais e, mais tragicamente, seus filhos. A perda de seus filhos, uma tragédia sem precedentes, provoca em Jó um sofrimento tão profundo que ele se recusa a aceitar a vida da maneira como era antes. O lamento de Jó, em sua dor, é uma das expressões mais poderosas da humanidade na Bíblia, e seu desespero é sentido de uma forma visceral. Como poderia isso acontecer com um homem justo? Como pode um Deus justo permitir que alguém que o teme enfrente tamanha destruição? A resposta a essas questões vai além das palavras, pois é no sofrimento de Jó que surgem os maiores questionamentos filosóficos e teológicos da humanidade. O livro segue, então, para um intenso debate entre Jó e seus amigos. Bildad e Zofar, ao saberem da tragédia que atingiu Jó, decidem visitá-lo. Inicialmente, os três permanecem em silêncio durante 7 dias e 7 noites, mostrando grande respeito pela dor de Jó. Esse é um momento de grande sensibilidade. Às vezes, o silêncio diante do sofrimento de alguém é mais profundo do que qualquer palavra dita. Porém, ao começarem a falar, suas palavras tomam um rumo mais teológico. Eles tentam consolar, mas acabam acusando Jó de ser culpado por algum pecado oculto, já que na visão deles o sofrimento é sempre um reflexo de um erro cometido. Eles argumentam que a justiça divina exige uma retribuição imediata, os justos são recompensados e os ímpios punidos. Esse é o entendimento tradicional do sofrimento e da justiça de Deus. No entanto, as palavras dos amigos de Jó não oferecem consolo, mas apenas agravam ainda mais a dor de Jó. Jó, por sua vez, recusa a acusação de ter pecado. Ele afirma sua inocência e se recusa a aceitar a noção de que está sendo punido por um erro que não cometeu. Ele acredita que há algo mais profundo e misterioso por trás de seu sofrimento. As falas de seus amigos refletem uma visão de Deus que parece simplista e redutora, um Deus que recompensa apenas os justos com bens materiais e pune os pecadores com dor. Essa visão, no entanto, não reflete a realidade de um mundo tão complexo e imprevisível, e Jó se recusa a aceitá-la. Seu sofrimento não pode ser explicado por uma lógica simples de recompensa e punição. O grande dilema de Jó está em sua incapacidade de entender o motivo de seu sofrimento. Ele não está questionando a justiça de Deus em um sentido moral, mas está desesperado por uma explicação para o sofrimento imenso que lhe foi imposto sem razão aparente. Isso leva a uma reflexão mais profunda sobre a natureza do sofrimento humano e a maneira como ele desafia a compreensão humana. Jó não está pedindo por um alívio imediato da dor, mas sim por uma resposta divina que possa dar sentido ao sofrimento insuportável que ele está vivendo. Ele clama por uma explicação, por uma razão, algo que explique o vazio e a tragédia que assolaram sua vida. Em muitos momentos, Jó se sente abandonado por Deus, e essa sensação de abandono é uma das mais dolorosas do livro. Ele não entende por que Deus, sendo tão justo, permite que um homem justo sofra dessa maneira. O ponto culminante do livro ocorre quando Deus responde a Jó. No entanto, sua resposta não é uma explicação direta sobre o sofrimento de Jó, mas uma série de perguntas que destacam a vastidão da criação divina e a limitação humana. Deus questiona Jó sobre a fundação do mundo, o controle sobre os mares, o conhecimento sobre os animais e a ordem cósmica. A resposta de Deus é um convite para Jó,
e para todos nós, a reconhecer a grandeza de Deus e a nossa própria limitação diante de sua sabedoria. Deus não responde ao questionamento direto de Jó sobre a razão de seu sofrimento, mas aponta para a infinita sabedoria e poder de sua criação. Ele desafia Jó a entender, ou pelo menos aceitar, que o sofrimento humano pode fazer parte de um plano maior, que não está ao alcance da mente humana compreender completamente. O fato de Deus não dar uma explicação direta sobre o sofrimento de Jó é um dos aspectos mais intrigantes do livro. Jó não recebe uma resposta clara sobre o motivo pelo qual sofreu, mas recebe uma visão de Deus que o faz entender que a compreensão humana é finita. O sofrimento de Jó, como o sofrimento de muitos, está além de uma explicação racional simples. Não se trata de uma punição divina por um pecado específico, nem de uma recompensa pela retidão. Trata-se de uma interação entre o ser humano e a infinita sabedoria de Deus que não pode ser completamente compreendida. Jó, finalmente, se humilha diante da grandeza de Deus, reconhecendo a limitação de sua própria compreensão. Ele se arrepende de questionar a justiça divina e aceita sua posição diante de Deus. A restauração de Jó após esse encontro com Deus é um símbolo profundo da misericórdia divina. Deus não apenas restaura a saúde de Jó, mas também lhe dá uma nova família e mais riquezas do que ele possuía antes. No entanto, a verdadeira restauração de Jó não está nas bênçãos materiais, mas na restauração de sua fé e confiança em Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus não porque entendeu todas as razões de seu sofrimento, mas porque reconheceu que a sabedoria divina está além de sua compreensão. O verdadeiro consolo e a verdadeira restauração vêm quando alguém encontra paz, mesmo sem entender completamente o sofrimento que experimentou. Essa restauração não deve ser vista como uma simples compensação pelo sofrimento. Em vez disso, ela representa uma nova perspectiva sobre a vida e a fé. A fé inabalável de Jó, apesar de não ter respostas diretas, é uma lição para todos os crentes. Ele não se revolta contra Deus, ao contrário, ele aceita a soberania divina, mesmo que isso signifique viver com perguntas sem respostas. O sofrimento de Jó, portanto, se torna uma oportunidade para ele crescer espiritualmente, amadurecer na fé e aprender a confiar plenamente em Deus. Além disso, a história de Jó nos ensina que a vida cristã não é uma promessa de ausência de sofrimento, mas uma promessa de presença divina em meio à dor. Embora Deus não nos forneça todas as respostas, Ele está presente em nossa dor e oferece a força necessária para suportá-la. Em última instância, o livro de Jó desafia nossos conceitos de justiça, sofrimento e retribuição, convidando-nos a uma visão mais profunda e complexa da relação entre o ser humano e Deus. O final do livro de Jó não é apenas uma conclusão sobre o sofrimento de um homem específico, mas uma reflexão universal sobre a humanidade. O sofrimento, embora inevitável, não deve ser uma causa de desespero, mas uma oportunidade para crescer na fé, reconhecer as limitações humanas e aprender a confiar em um Deus soberano, que, embora não nos dê todas as respostas, sempre caminha ao nosso lado.